Será a sua vez. Êxodo capítulo 12, verso 13, verso 26 e verso 27. Desde já eu peço aos irmãos também, não tem como a gente ler tudo aqui, leiam em casa, Êxodo capítulo 12, e leiam Mateus também, capítulo 26 em casa, para vocês terem uma compreensão melhor. Êxodo 12, verso 13, verso 26 e 27 vai dizer assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ao verso 26 e 27, vai dizer assim: e acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Verso 27, então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Agora Mateus 26. Mateus 26, verso 18 e 19, depois verso 26 até o verso 28. Vai dizer assim, Mateus 26, verso 18 e 19. E ele disse, ide à cidade, a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Verso 26 ao verso 28, vai dizer assim, e quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu, e deu aos seus discípulos, e disse, tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Podem fechar suas Bíblias. Essas duas passagens, irmãos, vai falar a respeito da Páscoa. Vou trazer aqui uma explicação rápida aqui para nós. A Páscoa, a gente vai ver que o significado dela em hebraico significa pesar, que é passar por cima. Também, ela tem como significado também passagem, ou passar, ou saltar. E a gente vai ver que a Páscoa, ela vai começar ali no período do qual o povo de Israel estava escravizado ali na terra do Egito. Só que a gente vai ver que essa Páscoa, ela é uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. E a gente vai ver que a Páscoa, para os cristãos, ela está relacionada à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se a gente for pegar toda a história da Páscoa, o ideal seria que a gente começasse de Abraão, mas se eu for começar a falar de Abraão, vou comer muito tempo. Então, começando aqui, falando da Páscoa a respeito de quando ela se institui mesmo, a gente vai ver que a Páscoa, a primeira Páscoa judaica, irmãos, está aqui no Êxodo capítulo 12, a qual nós lemos, Êxodo capítulo 12, a gente vai ver que a primeira Páscoa judaica, ela está relacionada à 10ª praga. A gente sabe muito bem o episódio das 10 pragas, ao qual foi lançado ali na terra do Egito, quando o povo de Israel estava em escravidão. E na 10ª praga, antes da 10ª praga, Deus já tinha deixado avisado o que iria acontecer. Só que antes de acontecer a mortandade ali na terra do Egito, o que Deus faz? Deus instrui a Moisés, para Moisés passar um comunicado para o povo, que eles se reunissem, preparassem um cordeiro ou um cabrito macho, sem mácula, ou seja, um animal perfeito, ou cabrito ou cordeiro, de 1 ano, e ali eles se reunissem para comer naquele dia. A gente sabe que era o primeiro mês do calendário judaico, e a gente vai ver que ali, a partir do 10º dia, Deus pede para eles separarem esse animal, e no 14º dia, eles tinham que comer desse animal, ou em famílias, ou juntamente com os vizinhos, dependendo da família. E Deus dá uma ordem ali para eles ali, que pegasse do sangue desse animal, e passasse em certas partes da porta da casa, porque quando Deus passasse, a partir da meia-noite, para ferir os primogênitos do Egito, tanto dos homens, quanto dos animais,
aquela casa que tivesse com o sangue, Deus iria passar por cima. Entenderam? Então ali, Deus institui a Páscoa, eles ali fazem aquilo que Deus pediu, e quando dá meia-noite, a Bíblia vai nos dizer que Deus passa, e ali começa a ter uma mortandade muito grande na terra do Egito. A gente vai ver que muitos primogênitos vão morrer, tanto dos homens, quanto dos animais. E a gente vai ver ali que a primeira Páscoa está sendo instituída, e Deus deixa esse recado, essa lembrança para eles, que quando a geração futura viesse perguntar que culto era esse, aquela geração que já sabia iria falar para os seus filhos: esse culto é o sacrifício da Páscoa. Ou seja, eles tinham que trazer à memória dos seus filhos os feitos que foram feitos lá no Egito e explicar para os seus filhos o que simbolizava, o que a Páscoa demonstrava para eles ali naquele período. E a gente vai ver, irmãos, que o significado da Páscoa, como eu falei para os irmãos, significa passar por cima, transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. A gente vai ver que o juízo de Deus passou por cima dos israelitas ali naquele momento. Agora, em Isaías capítulo 53, no verso 7, Isaías vai relatar a respeito de Jesus. Ele vai relatar o seguinte, ele vai relatar como um cordeiro foi levado ao matadouro. Em João capítulo 1, verso 29, João Batista, talvez Jesus vai falar assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente sabe que Jesus foi enviado para cá, para a terra. Jesus cumpriu a sua missão com excelência. A gente vai ver que Jesus, ele foi traído, ele foi crucificado, e a gente vai ver que ele sofreu diversas coisas. E a gente vai ver que na noite anterior, a gente já sabe que na sexta-feira houve a crucificação de Jesus, por isso que a gente comemora, né, Sexta-feira Santa. A gente vai ver que na sexta-feira foi a crucificação de Jesus, só que antes da sexta-feira, na noite anterior, a gente vai ver que Jesus, ele se reúne com os seus discípulos, e ali ele toma uma ceia juntamente com os seus discípulos ali, e a gente vai ver que Jesus estava tomando a sua última ceia pascal, juntamente com os seus discípulos, e a gente vai ver que nessa última ceia pascal, também está sendo instruída ali, está sendo dada a última instrução, que deveria ser observada ali. Essa instrução que estava sendo observada era uma instrução que vinha lá de trás, desde a época do Egito, a qual nós lemos aqui em Êxodo capítulo 12. Então eles estavam observando esse episódio ali naquele momento, na noite anterior, a qual Jesus foi crucificado. E a gente vai ver que a partir daquele momento ali, ninguém deveria mais matar um cordeiro e seguir todo aquele ritual a qual eles seguiam lá no Egito, porque agora as coisas estavam mudando. E a gente vai ver que através do sacrifício de Jesus, a gente sabe que Jesus foi o Cordeiro de Deus, e através do sacrifício de Jesus, a gente vai ver que foi um sacrifício perfeito. Ou seja, não há mais necessidade de sacrificar um animal, porque Jesus agora é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a partir do ato de Jesus, irmãos, foi instituída ali por Jesus também essa ceia do Senhor, ali juntamente com os discípulos. A gente vai ver que Jesus está com os discípulos ali, ceando com os discípulos ali, e Jesus deixa umas instruções para os discípulos ali nessa última ceia, a qual ele está observando, conforme falei para os irmãos, que foi dada lá no Egito. E a gente vai ver ali que na ceia, Jesus fala assim para eles, que quando eles comessem do pão, eles viessem se lembrar do corpo de Jesus, que foi partido ali. E quando eles tomassem do cálice, eles viessem lembrar do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E Jesus fala para eles fazerem isso em memória dele. E a gente segue esse mandamento de Jesus até os dias atuais. E a gente vai ver ali que a última Páscoa agora, irmãos, ele está dando lugar à primeira ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa agora passou a ser a ceia do Senhor. E a gente vai ver que a Páscoa, se a gente for parar para analisar, a Páscoa apontava para o futuro. Por que apontava para o futuro? A gente vai ver que a Páscoa era símbolo daquilo que haveria de vir. Quando a gente leu aqui em Êxodo 12, falando para sacrificar o cordeiro, aquele cordeiro já tipificava, apontava para Jesus Cristo lá na frente. Então a Páscoa, ela aponta para o futuro. E agora a ceia do Senhor, irmãos, ela aponta para o passado. Por que aponta para o passado? A gente vai ver que a ceia do Senhor, ela é um símbolo da promessa que se cumpriu em memória de Jesus, conforme a gente leu em Mateus capítulo 26. Quando eles estão reunidos ali tomando a ceia, o que Jesus fala para eles? Comei do pão e tomai do cálice. Quando vocês comerem do pão,
vocês vão lembrar do meu corpo que foi partido por vós. Quando vocês tomarem do cálice, vocês vão lembrar do meu sangue que vai ser derramado por vós. Esse meu sangue é o qual será o Novo Testamento, ou seja, um pacto de uma nova aliança. Então a gente vai ver que a Páscoa apontava para o futuro e a ceia do Senhor aponta para o passado. Agora, para a gente poder encerrar, em João capítulo 3, verso 16, vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí trazendo agora para os irmãos, uma pergunta para os irmãos, não precisa me responder, respondam para vocês mesmos, no interior de vocês. Se Jesus voltasse agora, e a igreja fosse arrebatada, essa é a pergunta que eu faço para os irmãos, vocês têm convicção se vocês seriam salvos? Vocês têm convicção se seriam arrebatados? Por que eu estou falando isso, irmãos? Está chegando o momento de Deus levar a sua igreja. E o que a gente está vendo nos dias atuais, até tomando um gancho do que a Geisa falou. Deus avisou Noé para preparar uma arca, porque ali viria o dilúvio. Muita gente não deu atenção àquilo que Noé falou, e veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. A mesma coisa vai ser a volta de Jesus, e hoje a gente não pode ficar brincando, a gente tem que estar todo dia com a nossa comunhão ativa com Deus. Então essa pergunta que eu deixo aqui para a igreja, se Jesus voltasse hoje, será que nós seríamos arrebatados? Essa pergunta que eu deixo para os irmãos, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, e continue abençoando a vida de todos nós mais e mais.